O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 12 de novembro. Termina no fim do mês prazo para que donos de veículos parcelem dívidas do IPVA. Torresmo Fest está de volta à zona norte do Rio. Sesc leva magia natalina para o interior do estado. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia! A cobrança da chamada taxa de turismo sustentável para a entrada de visitantes na Ilha Grande, em Angra dos Reis, foi tema de debate em uma audiência pública na Alerj. A reunião foi convocada pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, que avaliou os prejuízos da cobrança para o setor de turismo e para quem visita a região. Além dos deputados que fazem parte da comissão, participaram do encontro representantes do setor hoteleiro, moradores, ativistas e vereadores de Angra. A cobrança da taxa de R$ 95, que entra em vigor em 2026, foi duramente criticada pelo setor de hotéis e pousadas da Ilha Grande. Para os representantes dos meios de hospedagem, a taxa não apenas vai afastar os turistas, mas aumentar a despesa dos visitantes. Uma família de 4 pessoas, por exemplo, gastaria em torno de R$ 400 só para entrar na Ilha Grande. Essa taxa ela vai diminuir muito o fluxo de visitação em razão de onerar demais a visitação. Porque não é simplesmente uma taxa, você vai somar a isso o transporte aquaviário, a questão dos estacionamentos em Angra dos Reis ou no continente, onde quer que seja. Então isso vai elevar demais a operação, elevar muito a operação e provavelmente diminuir muito o fluxo. A Ilha Grande tem hoje cerca de 80 estabelecimentos do setor hoteleiro e recebe na alta temporada 13 mil turistas diariamente. A implantação da nova taxa deve ser feita em 3 fases. Em 2026, haverá desconto de 50%. Em 2027, o desconto cai para 25%. E a partir de 2028, o valor integral passa a valer. A proposta também prevê a unificação de 3 cobranças já existentes, como preservação ambiental, turismo e embarque e desembarque, em um único tributo. O deputado professor Josemar é totalmente contrário à decisão e já tomou as medidas cabíveis para tentar derrubar a taxa. Entramos na justiça, que vai se acoplar também com as outras ações que foram tomadas e com a representação no Ministério Público, porque nós não entendemos essa taxa como algo fundamental para a população de Angra dos Reis. Vai tirar o emprego das pessoas, vai mexer com a economia e isso é muito ruim. É muito ruim que a gente tenha o poder público, a prefeitura, se utilizando e, na verdade, chupando recursos, quando, na verdade, deveria investir para que o turismo se desenvolvesse na cidade. Totalmente diferente do que a gente preconiza, do que a sociedade quer e precisa. O deputado Marcelo Dino também acionou o Ministério Público para questionar a legalidade da taxa e os impactos sobre o turismo local. Ele disse que a cobrança deveria ter um amplo debate com a sociedade civil e o setor produtivo. Segundo o parlamentar, a medida pode criar uma barreira econômica ao acesso à cidade. Isso iria mexer no turismo de Angra dos Reis. Isso iria prejudicar diretamente os trabalhadores, os comerciantes. E o que eu consigo entender na realidade é um querer de elitizar aquela ilha. Você imagine uma família que ganha salário mínimo e com 4 pessoas, normalmente a esposa, o marido e 2 filhos. Então, isso é inadmissível. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jorge Felipe Neto, também acredita que a cobrança da taxa vai elitizar o acesso à ilha. Ele informou que vai continuar lutando junto aos setores mais afetados para que o valor não seja cobrado. A gente vai fazer uma próxima audiência pública lá em Angra dos Reis e continuar com todos esses expedientes que eu falei até que a gente consiga destituir, acabar, finalizar e não deixar cobrar essa taxa absurda, ilegal, que só afasta o turismo, o emprego, que isola as pessoas na Ilha Grande, por exemplo, e que transforma a Angra cada vez mais num cenário de elite separado do estado do Rio de Janeiro na modalidade de turismo. Criado há 14 anos, o Festival Atos de Fala está de volta para sua 7ª edição a partir de amanhã pela primeira vez no CCBB. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom dia, PV.
Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj, festival que vai até o dia 23 de novembro. E já vou adiantar um spoiler, são 12 performances inéditas no Rio. Vamos saber mais sobre o que vai acontecer nesse festival e sobre a programação também com o Felipe Ribeiro, um dos curadores desse festival. Conta pra gente como é que foi a preparação para essa 7ª edição, o que o público vai poder conferir no CCBB. Então, essa é a 7ª edição do festival, né? Um festival que a gente concebeu há 14 anos, quer dizer, então ele acontece de maneira bienal, que eu faço com a Cristina Becker, e que esse ano a gente justamente fez uma preparação de performances que trazem diferentes campos artísticos, né? Quer dizer, campos artísticos do teatro, da dança, da performance, claro, mas também da música, da escultura, porque a gente anda muito interessado em como a palavra é trabalhada por esses outros campos artísticos. A gente sabe que o teatro e mesmo a dança lidam com ela em cena já há muito tempo, né? Mas como pensar palavra e escultura, por exemplo, né? Então isso é o que gera o atos de fala, né? Primeiramente. Parece a edição tem o tema Forças da Tradução, que traz um significado todo especial. O que simboliza isso para vocês? Isso, a cada edição a gente sempre pensa um mote curatorial, né? E nessa edição a gente trouxe esse mote chamado Força de Tradução, justamente motivado pelo trabalho do Nego Bispo, do Antônio Bispo dos Santos, que é um quilombola, foi um quilombola cuja obra, prática e pensamento é muito importante para a gente atualmente, né? Então, a gente, toda vez que o Nego Bispo era chamado de pensador, ele dava um passo atrás e dizia: pensador não, eu sou um tradutor. E para a gente é interessante pensar o que ele queria dizer com isso, que tradução é essa, né? Quer dizer, a começar que quando você está pensando em tradução, você diz que o pensamento não é só seu, né? Que o pensamento é uma forma que você tem de filtrar o mundo. Então, nessa edição, a gente convida vários artistas a pensarem que filtro de mundo é esse, né? Como é que o trabalho deles, de alguma maneira, está se relacionando com o entorno e com a nossa capacidade de estar fazendo o Brasil que a gente quer, né? E Felipe, o que o público vai poder conferir, quais são as apresentações e os artistas envolvidos nessa 7ª edição do festival? Então, essa 7ª edição, a gente está muito contente de estar realizando ela pela primeira vez no Centro Cultural Banco do Brasil, né? Para a gente é uma alegria estar ali e pensando uma programação de acordo com a maturidade do festival em estar naquele lugar. Quer dizer, a gente começa o festival com um trabalho que a gente gosta muito, que é Tapajós, da Gabriela Carneiro da Cunha, né? É um trabalho que vem justamente de uma necessidade de escuta do Rio Tapajós, tanto pela Gabriela quanto pela comunidade beirante Munduruku. E acho que é um trabalho que ele acontece num momento muito especial, né? Quer dizer, a gente tem a COP30 se dando nesse momento, no Pará, e se perguntando que Brasil é esse que a gente quer, qual é a relação do Brasil com as suas florestas. E eu acho que Tapajós traz exatamente essa pergunta aqui para a gente, né, através do fluxo das águas, né, quer dizer, águas que têm sofrido com a contaminação de mercúrio por conta da mineração, né, então acho que é uma peça que convida a gente a pensar isso. E queria só dizer que, desculpa, mas que a gente tem também um trabalho nessa semana que para a gente é muito interessante, porque é um trabalho que convida os espectadores a andarem pelo centro da cidade. É uma audiocaminhada chamada Terra Nulhos, que justamente Terra Nulhos surge dessa ideia do que seria uma terra que não é propriedade. Não é nem propriedade pública, nem propriedade privada. Ela é uma terra que acontece por comunidade, né? E Terra Nulhos é um espetáculo gratuito em que a gente faz uma audiocaminhada da Praça Tiradentes até o CCBB. Cada pedacinho do Rio aqui, da nossa cidade, tem uma história para contar, né? É muito importante participar dessa caminhada. Agora, alguns artistas participaram de um laboratório, né? E o resultado desse laboratório o público vai poder acompanhar também durante esses dias do festival. Exatamente, quer dizer, como o festival ele construiu um formato que se iniciou em setembro com um laboratório de criação, entendendo essa necessidade de formação, né, de artistas que estejam interessados nessa experimentação com a palavra. A gente fez uma chamada aberta, graças ao apoio da SESEC. Tivemos mais de 240 inscrições para selecionar 6 projetos financiados, com os quais a gente ficou trabalhando em muita proximidade, e a gente vai ter 3 dias de mostra gratuita dentro do festival também no CCBB. E como que o público pode conferir toda essa programação que começa amanhã, vai até o dia 23 de novembro?
Nossa programação está toda disponível no nosso site, atosdefala.com.br. O CCBB, né, também dispõe toda a programação no site, na bilheteria. A gente está sempre lá no Teatro 3 do CCBB, diariamente de 13 a 23 de novembro. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Vicente, programação mais do que especial, né, até o dia 23 de novembro, então vale muito a pena conferir. Volto com você no estúdio. Verdade, CCBB sempre trazendo aí uma excelente programação. Obrigado, agradece aí o nosso entrevistado, bom dia para vocês. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Donos de veículos têm somente até o dia 30 deste mês para parcelar dívidas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores em até 12 vezes pelo programa IPVA em Dia. Desde a reabertura da adesão em setembro até o fim do mês passado, foram refinanciadas mais de 27 mil dívidas. A iniciativa permite que o cidadão se planeje e regularize a sua situação, além de garantir recursos importantes para o equilíbrio financeiro do Estado. No site indicado na tela, é possível fazer a adesão. A primeira parcela vence no dia 5 do mês seguinte ao da adesão ao IPVA em dia, assim como as demais prestações. O Torresmo Fest está de volta ao Rio de Janeiro de amanhã até domingo, no estacionamento do Shopping Nova América, na Zona Norte, com entrada gratuita, do meio-dia às 11 da noite. O festival promete um mergulho na gastronomia mineira e nacional, em clima de família, música ao vivo e muita comilança. Serão mais de 10 toneladas de carne suína e 20 expositores, com um cardápio que vai do torresmo pururuca ao torresmo de rolo e o de boteco. O Sesc RJ levará a magia natalina para 44 localidades do estado. O projeto, cujo tema este ano é Vem Viver Mais Encontros, promete transformar espaços públicos em cenários iluminados e repletos de atividades gratuitas para toda a família. A programação inclui árvores natalinas, espaços instagramáveis, visitas do Papai Noel, apresentações musicais, fanfarras e cortejos, reforçando o espírito de união que marca o período. A programação vai até janeiro, incluindo municípios das regiões metropolitana, serrana, Costa Verde, Norte, Noroeste e Sul Fluminense. No link que está na tela, você pode saber a programação. Vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela todas as cidades, o dia amanheceu ensolarado, Casimiro de Abreu está com 20 graus, Iguaba Grande 17 graus, Italva 20 graus e Itaperuna 19 graus. Vamos ver agora o tempo aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também um dia ensolarado, aí uma manhã linda. Você vê imagens do Pão de Açúcar, a temperatura dá uma leve subida, agora faz 21 graus, a máxima para hoje é de 30 graus e não há previsão de chuva. Obrigado, Ricardo Tourinho, pelas imagens ao vivo. Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã!